Agora eu passo aqui a palavra para a Manuela, que vai adentrar aqui no assunto dos objetivos do desenvolvimento sustentável. As relações mesmo. Bom, eu sei que é um dia pesado, muitas informações para absorver, mas acho que pelo menos essa parte da exposição vai ser mais ilustrativa. Eu brinco com todo mundo que mexe com esse tema aqui no tribunal, que é o mundo colorido do tribunal, vocês vão entender porquê, de acordo com o slide que eu vou colocar. E é mais um exemplo para os senhores verem como que o IgM pode ser usado na sua função de insumo para mostrar como que nós estamos caminhando em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu já me apresento, eu sou a Manuela, eu coordeno aqui no Tribunal o Observatório do Futuro, que é um núcleo, uma comissão, na verdade, que foi formada no início do ano passado, 2018, como fruto de uma parceria que o Tribunal de Contas fez com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E acho que antes de entrar em mais detalhes aqui do observatório, acho que vale a pena conceituar um pouco como o conceito de desenvolvimento evoluiu ao longo das décadas. É com isso que nós trabalhamos dentro do observatório. E isso vai muito ao encontro dessa agenda de resultados, de uma auditoria de desempenho e não apenas uma auditoria de conformidade. É importante destacar que na década de 50 o conceito de desenvolvimento esteve muito atrelado ao conceito de desenvolvimento econômico, né? Então a ideia de que todo mundo precisa crescer economicamente para depois pensar em outras áreas, no social, na saúde, na educação, no meio ambiente e tal. E com o evoluir dos anos, década de 70, principalmente na década de 90, aqui a gente teve uma ascensão do tema do meio ambiente, com a Declaração de Estocolmo, a Rio, conferências em que esse tema de desenvolvimento sustentável começou a surgir, voltando aqui para a questão ambiental. O tema foi ampliado depois, no final da década de 90, com aqui um prêmio de Nobel da Paz, expandindo esse tema também para a área social, para a igualdade de gênero, paz. E em 2015 foi estabelecido no âmbito da ONU uma declaração em que se fixaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como consequência, uma evolução, na verdade, dos antigos objetivos do milênio, que já tinham sido estabelecidos lá no ano 2000, abrangendo as mais diversas áreas de desenvolvimento. Então, não só o econômico, mas todas as suas facetas. E aqui nós colocamos a data de 2017, porque foi exatamente o ano em que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo firmou essa parceria com o PNUD para trabalhar esse tema aqui dentro. Bom, por isso que eu digo que é um mundo colorido, porque nós temos aqui os 17 objetivos, né, nas suas mais diversas carinhas. Vocês podem ver que são objetivos muito abrangentes, mas que têm que ser alcançados pelos países, todos os membros da ONU, até o ano de 2030. Por isso é chamada a famosa Agenda 2030, que parece que está distante, mas estamos a menos de 11 anos de chegar até lá. São objetivos bem abrangentes, né? Então, ter uma educação de qualidade, ter água potável e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis. E cada um desses 17 objetivos, abrindo cada caixinha, temos aqui um conjunto de metas que tem que ser alcançados até 2030, que resultam aí em 169 metas. Então, por que esse tema é tão caro para nós? Porque isso tem tudo a ver com o resultado. No fundo, o nosso trabalho no Tribunal de Contas não é só para analisar se o gasto está sendo feito adequadamente, mas se ele está sendo efetivo. Então, está trazendo resultado para a sociedade. Aquilo que o Dr. Beraldo, o Dr. Sebastião Elvésio falaram hoje de manhã, né? Então, atender às demandas sociais.
E, no fundo, a demanda social é isso, é acabar com a pobreza, é ter educação de qualidade, saúde, bem-estar, então, ter qualidade de vida. E isso, inclusive, é tão importante que as próprias normas que o Intosai estabelece estão sendo revistas para incorporar isso, e isso já está no plano estratégico de 2017 até 2022 do próprio Intosai também. Então, é um movimento mundial, não só dos poderes executivos, das administrações, digamos assim, mas inclusive dos tribunais de contas no mundo todo. Então, eles têm que olhar para esse tema também. Bom, essa é uma agenda que envolve todos esses detalhes, ou um ciclo como um todo, né? Então, é importante ter uma sensibilização dos diversos atores que trabalham essa agenda, dentre eles do setor público como do setor privado. É importante, aqui se falou tanto em matriz de risco, então identificar riscos e adaptar cada uma dessas metas ao seu contexto local, que é o que nós chamamos de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com base nisso, tentar estabelecer uma coerência, uma integração entre as políticas públicas, porque cada um desses objetivos não pode ser analisado de uma forma isolada, eles se conversam. Então, quando eu falo em merenda escolar, como é que está a qualidade da merenda escolar? Ela está sendo entregue? Ela não está sendo entregue? Eu estou, na verdade, atingindo o objetivo de erradicação de pobreza e fome e de educação de qualidade. Então, eles se conversam. E, como é óbvio, e aqui puxando a sardinha para o nosso lado, né, analisar questões de orçamento, monitoramento e a tão famosa palavra aqui do momento, que é accountability. Então, isso tudo justifica a razão dos tribunais de contas se envolverem nessa agenda. Nós sabemos que os gestores, eles passam por ciclos de planejamento que cada vez mais têm que incorporar os ODS nos seus PPAs, nas suas leis orçamentárias de um modo geral. Eles já fazem isso quando eles pensam os seus programas e suas políticas públicas, mas talvez eles não tenham a consciência de que existe um âmbito, um contexto muito maior e metas que têm que ser atingidas até 2030, quando eles estabelecem esses programas. E o mais importante, estabelecer metas reais para esses programas que devem ser monitoradas. Aqui a questão do monitoramento, de novo, identificação de riscos e tal. Bom, existem metas, as metas são monitoradas, elas estão sendo cumpridas? É aqui que os governos têm que prestar as suas contas e fazer uma análise se houve ou não um progresso, houve um resultado atendido em relação àquelas metas que foram estabelecidas. E, a partir disso, as recomendações que são tecidas e que vão influenciar cada uma das etapas anteriores. Isso é o trabalho que os tribunais de contas cada vez mais fazem no seu dia a dia com a auditoria de resultado. Aqui no Tribunal de Contas, como é que a gente vê essa agenda? Então, como que o tribunal pode auxiliar nisso, né? Então, numa parte de investimentos, identificar, bom, será que os valores aqui estão correspondendo às metas que foram determinadas nos PPAs, nas DLBOs? Esses investimentos, eles estão realmente melhorando a qualidade de vida das pessoas? Como é que está sendo o impacto? Como é que está sendo a efetividade disso? A fiscalização, ela pode sim ser um instrumento de comprometimento do gestor público com os ODS. Nós estamos percebendo cada vez mais que, conforme nós falamos esse tema para o mundo lá fora, diversos prefeitos estão começando a se preocupar com isso e querem saber como que eles podem colocar isso nos PPAs. Nós já ouvimos assim, um zoom falando, eu tive a notícia de um município que o prefeito oficiou cada uma das pastas para saber o que estava sendo feito em relação aos ODS, ao ODS correspondente àquela pasta, porque o Tribunal de Contas ia começar a fiscalizar. Então, isso mostra como nós somos também indutores
de políticas públicas. Como já foi dito aqui de manhã, as ordenadas geram uma movimentação nos gestores, o IGM gera também essa provocação daquilo que o gestor tem que pensar melhor no seu planejamento e na sua execução. E nós também, ao falarmos aqui dos ODS, também já estamos percebendo que os municípios começam a se movimentar para isso. E é claro, trazer mais um mecanismo de transparência, também buscando aumentar o controle social, que já foi dito aqui. A ONU, quando trata desse tema, ela leva muito em consideração essa frase, que os governos subnacionais ou locais, eles são os grandes formuladores das políticas públicas, são eles que catalisam as mudanças, porque o município é o que está ali mais próximo do cidadão, no seu dia a dia. Então é importante que os municípios conectem as metas globais que foram estabelecidas pela Agenda 2030 às suas realidades locais. Então esse é o tal do fenômeno que falei da localização, e que nós aqui pensamos como que o Tribunal de Contas pode ajudar com isso. E para nós a ferramenta de maior impacto no momento é o IGM. Bom, tanto o IGM quanto o IGE, nós já fizemos um trabalho mais avançado com o IGM, vamos começar aos poucos a desenvolver também essa correlação dos objetivos da ONU com o IGE. Mas vamos centralizar nossa análise no IGM. Aqui já foi dito, né, vocês conhecem muito bem todas as frentes do IGM, e nós identificamos então uma conexão entre todas as áreas do IGM com diversos objetivos. Pelo menos 13 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável têm conexão direta com o nosso IGM. E é por isso que, quando o IGM pergunta, existe um levantamento de demanda de creches para o município, ele está fazendo o quê? Ele está mostrando para o município se existe um problema com educação ali, se há um problema onde que o gasto está sendo direcionado naquele município. E isso tem a ver direto com uma das metas da ONU em relação à educação de qualidade. Bom, então como houve essa conexão entre o IGM e os ODS, é que foi feita a parceria e aí criado o Observatório. O Observatório, então, ele sintetiza todas as informações que o Tribunal de Contas tem, não só do IGM, também das fiscalizações ordenadas, no caso do Estado, das fiscalizações operacionais que são feitas pela Diretoria de Contas do Governador, e trabalha essas informações todas em função dos temas dos ODS, de cada ODS, e devolve isso para os gestores e para a sociedade para que ele identifique quais são os seus problemas locais e como que ele pode trabalhar melhor essa questão. Então, só para os senhores terem uma ideia como divide o nosso plano de trabalho, né? De um lado, nós trabalhamos muito a parte de sensibilização, investimento em planejamento junto aos municípios, né? E monitoramento a partir dos nossos índices. E, de outro lado, nós elaboramos como produto, além da capacitação, um relatório de diagnóstico tendo como base, entre outras ferramentas, o IGM. Então, pelo lado de capacitação, nós realizamos no ano passado uma série de seminários e um deles, que acho que foi muito importante, foi voltado para o planejamento e como que o uso dos indicadores do Tribunal de Contas pode auxiliar os municípios a caminharem melhor em relação rumo à Agenda 2030, né? E isso tem tudo a ver com o ODS 16, que é o ODS que fala de instituições eficazes. Temos duas metas dentro do ODS 16 que falam, uma, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. E a 16.7, desculpe, que fala a tomada de decisão responsiva, né, inclusiva, participativa. Então, essas duas subsidiaram toda a nossa análise para trabalhar a questão do planejamento junto aos municípios.
Como que isso se deu? Nós primeiro mostramos qual foi o resultado do IGM. Aqui IGM não é IGE, então é o agregado dos municípios dentro do estado de São Paulo, e constatamos que a média não é boa. Baixo nível de adequação, essa é a informação mais recente. Nós tivemos uma oscilação ao longo do tempo. Infelizmente, a parte de planejamento não está assim muito boa. Por exemplo, nós mostramos um gráfico como esse, né? Então, existe algum levantamento de problemas, necessidades, eficiências para o planejamento, além de agências públicas? Isso é um quesito do e-planejamento. Constatamos isso. Em 394 municípios não há qualquer tipo de levantamento. Então, nós mostramos isso para os municípios e falamos que isso é algo crítico. Todo bom planejamento precisa ter um levantamento, um diagnóstico, identificação de deficiências. A mesma coisa em relação às metas e resultados, né? Como é que está esse balanço nos municípios do estado de São Paulo? Então, são dois exemplos que eu retirei de quesitos do IPLAN, que nós utilizamos nesse seminário, para evidenciar o quê? Que cada vez mais é preciso pensar as leis orçamentárias a partir de um levantamento de problemas, um diagnóstico, e esse diagnóstico pode ser alcançado com o uso do IGM, que mostra onde que os recursos não estão sendo bem aplicados, porque não há uma nota boa em relação àquilo. E a ideia é, cada vez mais, diagnosticar os problemas, que a partir deles se pensem os programas, as ações, e aí os objetivos se quer alcançar e as metas. Isso é todo o princípio de como formar uma lei orçamentária, que os senhores conhecem muito bem, e que nós só estamos adaptando ao contexto do IGM e dos ODS. Então, se nós temos como objetivo alcançar os objetivos da ONU, ficou redundante, mas enfim, esses ODS, eles são objetivos das políticas públicas. Com o IGM, também o IGE, nós conseguimos fazer um levantamento de como está a efetividade daquilo que foi pensado, se é que foi pensado no município. Então, eles mostram quais são os problemas, quais são as prioridades que têm que ser atacadas, para que isso seja incorporado no planejamento, para se alcançar objetivos de longo prazo. Isso é algo que nós viemos insistindo ao longo dos ciclos de debates que o tribunal vem realizando mensalmente. Nós vamos nas unidades regionais e conversamos com os gestores sobre as principais dúvidas, né, que existem em relação aos processos analisados aqui no tribunal, e essa é uma questão que nós, pelo Observatório, estamos batendo muito na mesma tecla. Usem o IGM para diagnóstico e pensem nos ODS como metas que têm que ser alcançadas. E a partir daí, criem suas metas locais de curto, médio e longo prazo, porque existe essa conexão. Uma segunda ação que eu mencionei para os senhores é a elaboração de um relatório que congrega essas informações. Então, nós optamos pelo nosso primeiro relatório, é um relatório anual. O nosso primeiro relatório foi centrado no ODS 4, que foi o tema da educação, e nós fizemos um evento que foi chamado Semear Caminhos para o ODS 4, para a educação, que nós tivemos como objetivo diagnosticar como é que está o Estado de São Paulo, os municípios, né, do Estado de São Paulo em relação ao tema, qual é o papel do Tribunal de Contas nesse tema, sabendo que temos mínimos constitucionais a serem observados. Então, toda a análise que o tribunal faz, sempre sensibilizar e, principalmente, ter aqui também um fórum de troca de boas práticas. Então, nós queremos levar também exemplos para os jurisdicionados de como eles podem fazer mais com menos recursos. Então, às vezes, expondo municípios vizinhos que tiveram uma classificação melhor no IGN,
ou que estão indo bem em relação a determinadas metas dos ODS, essa é uma informação que pode ser trocada, que pode ser aproveitada, por que não, né? Então, o relatório tem essa cara aqui, ele está disponível para qualquer um da sociedade, está pelo site do Observatório, está meio longo aqui o link, mas se vocês entrarem no site do Observatório, vai aqui, no link de notícias, vocês conseguem ter acesso à versão integral do relatório. Eu vou trazer uma breve explicação sobre ele, né? Então, quais foram as ferramentas que nós usamos para esse relatório? Então, além de pareceres de contas de prefeitura mostrando quantos municípios têm suas contas rejeitadas por causa da educação, nós usamos o índice de efetividade da gestão municipal, foi uma das principais ferramentas, além das fiscalizações ordenadas que tinham tema correlato, né? E, no caso do governo do Estado, as fiscalizações operacionais na educação. Só para vocês terem uma ideia, as metas relacionadas ao ODS 4 passam por todos esses temas, desde primeira infância até desenvolvimento sustentável. E foi identificado aqui que pelo menos a maioria, né, desses temas, o IGM tem algum quesito que possa mostrar um pouquinho como está o município em relação àquele assunto. Então, para os senhores terem uma ideia, né, a meta 4.1, ela é bem abrangente, ela fala: até 2030, garantir que todos os meninos e meninas completem o ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Vocês podem ver, é muito abrangente a meta. O que significa a educação de qualidade? Por exemplo, é algo muito amplo, né? O que é um resultado de aprendizagem relevante e eficaz? Em âmbito nacional, nós temos já feitos pelo IBGE alguns indicadores nacionais. Não temos ainda indicadores para todos os temas estaduais. Já existe uma comissão do Estado que está estudando isso. Mas nós temos no IGM alguns quesitos que podem dar indícios, trazer alguma resposta em relação a alguns desses temas. Então, por exemplo, se eu falo em educação de qualidade e acesso a todas as meninas e meninos, né? Então, uma questão será que tem um levantamento mesmo da demanda pelo ensino fundamental? O município, ele desenvolve algum programa que avalia a competência de leitura e escrita? Nisso a gente consegue identificar a questão de resultado de aprendizagem. Outra questão, né? A prefeitura aplicou algum programa municipal de avaliação do rendimento escolar? Isso também traz aqui resultados de aprendizagem. Então, nós conseguimos, dentro da nossa ferramenta e dentro das competências do Tribunal de Contas, trazer uma parte de resposta. É lógico que nós não vamos conseguir responder a todas as metas da sua forma mais completa possível, mas nós temos sim alguns instrumentos que podem identificar os meios, né? Então, foi dito aqui, o IGM um índice que traz insumos, que traz processos. Então, nós conseguimos evidenciar se as prefeituras estão trabalhando bem esses processos para alcançar essas metas, esses objetivos. Outro exemplo, né? Meta 4.A, construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças sensíveis a deficiências de gênero, proporcionem ambientes de aprendizagem seguros. E aí o IGM vem com uma questão: os estabelecimentos de ensino possuem autos de vistoria do Corpo de Bombeiros vigente, tá? Que é uma pena que mais da metade não tem. Então, a segurança das crianças está sendo colocada em xeque. Outra, aqui
ela até parece uma meta mais internacional, porque ela fala como aumentar o contingente de professores qualificados em países em desenvolvimento. Mas se nós retirarmos apenas a frase aumentar o contingente de professores qualificados, nós também vamos conseguir extrair dados do nosso IGM. Então, os professores de educação básica têm formação específica? E aqui nós também vemos que não está tão bom assim o resultado. De novo, os professores, qual a percentagem de professores que têm pós-graduação? Nós temos aqui também dados que subsidiam esse tipo de análise. Esse ano específico nós vamos trabalhar um outro ADS, que é o de produção e consumo responsável. Ele tem a ver com o IAMB, é um dos índices relacionados. O estado de São Paulo aqui está médio, né, no IAMB, mas nós pegamos especificamente a questão dos resíduos sólidos, que é uma questão que aqui no estado de São Paulo tem uma demanda muito grande do Tribunal de Contas relacionada a esse tema, né? Então, temos a meta 12.5. Até 2030, reduzir a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. E nós temos no IGM, que deve estar difícil vocês lerem, mas como é que está o Plano Municipal da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Já existe algum documento realizado? Nós temos aqui 49 municípios que disseram que não tem o plano. Isso pensando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos já esgotou o prazo para que isso fosse feito. Então, já temos 49 completamente em situação irregular, né? Depois nós temos que a maior parte já tem o instrumento promulgado. E aqui, entre 140 e 156, aqui está em fase de elaboração, está sujeito a análise na Câmara e tal. Ainda nesse tema, né? Bom, tem o plano. E aí, tem coleta seletiva? Se aqui o azulzinho diz que não, 58% diz que sim. E tem algum plano de gestão de resíduos da construção civil? Então, 64% disse que não tem. Então, o IGM também traz dados que podem nos mostrar como é que está a fotografia, né, em relação à meta 12.5 em alguns aspectos. Aqui são só alguns exemplos. E também vamos trabalhar com o tema de cidades e comunidades sustentáveis, que é o ADS 11. Então, por exemplo, a meta 11.b, ela é até mais pertinho, até o ano que vem, 2020, fala tem que aumentar o número de cidades com assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para inclusão, eficiência, resiliência a desastres, de acordo com o marco de SENDAI de redução de risco de desastres, né, e gerenciamento de desastres. Então, essa é a meta da ONU. Ela tem conexão com o nosso e-Cidades, que fala da proteção cidadão. Então, nós podemos ver que a média do estado de São Paulo também ainda está com baixo nível de adequação. Por quê? A série histórica mostra que, em relação a planos de contingência da defesa civil, 49% não possui sequer um plano de contingência. Existe algum levantamento para identificação de risco e intervenção do poder público? Vemos que a maioria também diz que não tem qualquer tipo de levantamento. Como é que está a segurança das escolas? Existe algum estudo? Os resultados trazem também que não. Enfim, e tem algum tipo de capacitação para a defesa civil? Então, aqui, o ideal seria o que está no verdinho, né? Mas nós podemos ver que o verdinho ainda representa, no professor inútil dos últimos tempos, só 24%. Então, ainda há muito que avançar. Enfim, isso tudo para mostrar que o IGM traz, então, esse reflexo
da realidade local e que isso pode ser contextualizado junto aos ODS. E que é importante nós olharmos para isso com bastante atenção, porque se nós também nós queremos construir, nós sermos instituições eficazes, uma instituição eficaz, e queremos auxiliar na construção de instituições eficazes no nosso país como um todo, mais do que nunca acho que nós precisamos disso. E para termos essas instituições, nós precisamos pensar na efetividade. E para pensar em efetividade, nós precisamos de um planejamento adequado, um planejamento com metas e um acompanhamento dessas metas, um monitoramento para se avaliar como é que nós estamos caminhando, se estamos executando adequadamente ou não e, enfim, se no fundo vamos ter uma qualidade de vida melhor para todos. Então, é algo que parece distante, essas metas, tanto no prazo, né, pensando em 2030, está longe, não está longe, e também é algo distante por ter vindo do âmbito da ONU, mas há meios e nós temos as ferramentas para olhar para isso no nosso dia a dia, na nossa realidade muito próxima. Então, era esse o contexto que eu queria trazer para os senhores, de como nós trabalhamos com esse tema aqui no Observatório, e eu me coloco à disposição, aqui está o site do Observatório e o nosso e-mail. Muito obrigada. Pessoal, vou rapidinho. Primeiro uma coisa, olha, eu achei uma caneta bonita lá na sua. Cuidado com o bicho, leva a caneta e me suma. Pessoal, é o seguinte, olha, a gente atualizar algumas informações das equipes que tem hoje nos estados. A gente preparou um pequeno questionário aqui, numa folha, com algumas respostas aqui para marcar sim ou não, né? E algumas opções. Eu não vou distribuir agora, mas não para não tomar atenção também da palestra da palestra agora do Nelson, né? Ele agradece, né, Nelson? Então está aqui. Aí eu vou deixar ali na mesa, o pessoal por Tribunal de Contas, tá? São aqui informações básicas e depois a gente pede para vocês que preencha aqui com o nome das pessoas que fazem parte da equipe, diretamente da equipe do IGM ou do IEGE, né? Do IEG, lá no seu tribunal, tá? Para a gente poder atualizar a nossa base aí de colaboradores aqui, tá bom? Aqui tem só nome, o cargo, né? A natureza seria, olha, se é um cargo mais de fiscalização, se é um cargo de auditoria, se é de planejamento, se é de TI, tá? Telefone se tiver, né? O ano que ingressou, e também aqui ele colocou uma coluna, coordena, ou seja, a pessoa que é o ponto de contato, a pessoa que está coordenando esse trabalho, aí a pessoa escreve sim aqui, só para a gente saber que é o ponto de contato do pessoal, tá bom? Só para a gente atualizar essa base de colaboradores aqui da rede de contas, tá ok? Eu vou deixar aqui no final, aí depois o pessoal diz, vamos para o Tribunal de Contas, tá? Eu não sei o telefone do fulano que ficou lá no meu tribunal. Não tem problema, coloca só o nome dele, se souber só o nome, coloca só o nome e depois a gente vai atrás da informação. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Bem, então aqui, na verdade, agora já caminhando para o final aqui dos nossos trabalhos na parte de hoje, daí só complementando, na verdade, uma fala de complementação do que a Manuela já apresentou aqui anteriormente. O porquê também é importante nós falarmos aqui dos ODS, né? Do IRB, né? Não só porque os ODS, ou melhor, a rede de com os nossos indicadores, o IEGE e o IGM, eles têm conexão direta com a implementação dos ODS, né? Com a implementação de ações que visam atingir os ODS a nível municipal e estadual, como bem a Manuela apresentou anteriormente, mas também porque o Instituto Rui Barbosa assinou um termo de convênio com a ONG Gestos, que é a ONG responsável pelo monitoramento, pelo controle social dos ODS aqui no Brasil. E o IRB, junto com a ONG Gestos, está fazendo uma série de oficinas aí pelo Brasil,
para explicar justamente isso, para explicar como os gestores, principalmente gestores municipais, eles podem implementar ações que visam o atingimento dos ODS. Eu ministrei a palestra no Recife, até por isso eu trouxe essa apresentação aqui, só para vocês tomarem conhecimento de como funciona essa dinâmica. A Manuela irá palestrar aqui em São Paulo, né, na ocasião que eles vierem aqui em São Paulo. Era para ter acontecido semana passada, mas acreditamos que até mês que vem conseguimos viabilizar isso. E o Fábio, ali, né, em São Luís do Maranhão, também apresentou fez uma oficina em cima dessa apresentação lá em São Luís do Maranhão e também poderá compartilhar aqui um pouco dessa experiência com vocês. E, eventualmente, quando essa oficina chegar, nós vamos fazê-las em 10 estados. Chegar em seu estado, né, podemos daí juntar esforços, né, daí não só eu, a Manuela e o Fábio apresentaram, mas também vocês também, se vocês se interessarem pelo assunto. Estamos ali no IRB à disposição de vocês para a gente conseguir aqui desenvolver essas oficinas. Daí só, na verdade, que relembrando, né, assim, é que todos esses objetivos do desenvolvimento sustentável parece uma imposição de fora, uma agenda da ONU, assim, que não necessariamente teria a ver com a realidade brasileira, mas quando nós vamos estudar como se organizam as políticas públicas aqui no Brasil e como se organiza o Estado brasileiro, o que está descrito lá na Constituição de 88, na verdade, se a gente fizesse cumprir os ditames constitucionais, nós teríamos uma agenda de obrigações para os prefeitos, para os governadores, para o presidente, muito mais ampla que os ODS. Todos os ODS, na verdade, já estão ali, inscritos ali, em todas essas séries aqui de incisos e artigos da Constituição, né? Ali os direitos trabalhistas, ele tem uma relação direta ali com o ODS 8, o trabalho decente. Os artigos ali que regulam a saúde também já trazem ali uma série de quesitos ali relacionados à ODS 3, relacionados à saúde. A questão da previdência e da assistência social estão diretamente relacionados ali com muitas ações que estão previstas no ODS 10, relacionado à redução de desigualdades. Educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia também estão todos contemplados ali no ODS 4, educação. E quando você vê inclusive as metas que estão traçadas ali no ODS 4, tanto as metas constitucionais, as obrigações constitucionais, quanto as metas que estão traçadas, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, são até mais amplas do que está ali no ODS. Ou seja, não é algo impossível de ser atingido, muito pelo contrário, é uma obrigação do gestor, na verdade, né? Implantar ações que visem atingir esses objetivos, porque ele não só está cumprindo uma agenda internacional, como, na verdade, está cumprindo sua própria obrigação legal e constitucional. O mesmo acontece aqui para a questão do ecossistema terrestre, tem ali artigos da Constituição específicos para a regulação do meio ambiente e proteção do meio ambiente. A questão da segurança pública e do acesso à justiça, que também estão relacionados ali ao ODS 16. A política urbana, que também está relacionada ali ao ODS 11, de cidades sustentáveis. E a política rural e a questão da reforma agrária, que também está contida no ODS 2. Ou seja, se a gente faz essa conexão aqui das obrigações constitucionais e legais, a gente vê que, na verdade, já está tudo obrigação legal dos gestores, dos prefeitos, dos governadores e do presidente. Daí, aqui essa parte daqui da oficina, na verdade, a gente daí faz pro pessoal, os gestores públicos municipais que participam dessa oficina, mas só também lembrar, né, que no nosso esquema federativo também existe uma certa divisão de tarefas entre cada uma das 3 esferas, né? Aqui no âmbito do Tribunal de Contas, isso na verdade é quase chover no molhado, mas nunca é bom recordar que, né, inclusive, né, os nossos questionários do IEGM e do IEGE são muito construídos também em cima dessas divisões de tarefas, né? Nós não vamos perguntar para os municípios coisas relacionadas ao ensino médio, porque não é competência dos municípios. Ao mesmo tempo que nós também não vamos perguntar para o Estado coisas relacionadas à oferta da educação infantil, porque é uma coisa que está ali sob responsabilidade do Estado. A mesma coisa que acontece aqui na saúde, assistência social, segurança pública, todos esses serviços públicos que são obrigações do gestor público com competências separadas em cada uma das esferas da federação. Aqui, na verdade, isso daqui na verdade foi tirado ali daquela apresentação que eu acabei de fazer para vocês sobre os objetivos da entidade, né? Os objetivos tanto da entidade pública quanto da entidade privada. Lembrando que os objetivos operacionais do Estado são bem mais amplos que o objetivo de uma empresa privada.
é uma organização extremamente mais complexa do que uma empresa privada, né? E daí isso, quando se questiona muitas vezes a eficiência do serviço público e se compara com o modelo privado, nós esquecemos disso aqui, né? O único objetivo de uma empresa privada é produzir lucro. Os objetivos do Estado são amplos e complexos. Né? Daí isso daí foi até aproveitando um slide que daí a gente até apresentou isso lá no Rio Grande do Norte, né? Alisson, lá para o pessoal dos gestores públicos municipais quando receberam o IGM, de lembrar, de frisar essa questão da complexidade do Estado. Pegando aqui dois entes com um faturamento muito parecido. A Gol, linhas aéreas inteligentes, ali, que em 2017 faturou em torno de 10 bilhões de reais, e o Poder Executivo do Rio Grande do Norte, que também teve um orçamento de em torno de 10 bilhões de reais em 2018. Mas com esse orçamento para produzir lucro, único e exclusivamente lucro, a Gol tem que se preocupar única e exclusivamente com o transporte aéreo de cargas e passageiros. Enquanto o Estado do Rio Grande do Norte, para melhorar os indicadores de impacto da educação, melhorar os indicadores de saúde, fornecer segurança pública, melhorar os índices de criminalidade, ele tem que fornecer ali ensino fundamental e médio, média e alta complexidade de saúde, organizar a atenção básica, fornecer aqui segurança pública, né, pensando numa polícia civil, militar e científica, organizar o sistema prisional, pensar em desenvolvimento regional, gerenciar empresas estatais com objetos bastante diferentes de atuação, né, saneamento básico, energia elétrica, entre outras, né? E para contemplar ali uma série de objetivos bastante complexos, né, muito mais complexos do que quando a gente vai comparar com uma empresa privada com um faturamento parecido, né? Por isso é muito importante nós termos isso em mente quando formos pensar em eficiência do gasto público, eficiência do Estado, frisarmos essa questão da complexidade dessa organização a qual a gente está fiscalizando, né? É uma tarefa, inclusive, a nossa tarefa enquanto auditor externo, é muito mais complexa do que um auditor independente da iniciativa privada, né? O auditor independente da iniciativa privada está ali, único e exclusivamente interessado em atestar a fidedignidade de uma demonstração contábil para mostrar para os acionistas daquela empresa que ela vai ter lucros e vai ter dividendos. Enquanto nós, no controle externo, na verdade, temos aqui uma organização super complexa com muitas demandas e com um orçamento bastante limitado. Daí para também, só reforçando aqui o lugar do IGM e reforçando também a importância que ele tem aqui dentro desse processo, aqui vamos falar que também falamos isso um pouco também na oficina dos ODS, dos ciclos da política pública, né? Na verdade, começa até antes do insumo, começa lá na fase da arrecadação, né? Lá na arrecadação, o município, o Estado, a União vai instituir ali uma série de impostos, com os quais ele vai ter uma receita de arrecadação. Essa receita de arrecadação ele vai transformar ali em orçamento ali para gastar, vai gastar na contratação de material, na contratação de serviços e na contratação de pessoal. Ele vai colocar todos esses insumos, esses recursos físicos e humanos em uma série de processos. Nessa série de processos alcançaremos ali uma certa quantidade de produtos e serviços públicos, na esperança que esses produtos e serviços públicos tenham um impacto social desejado. E é muito importante nós termos aqui em mente que esse modelo de análise é para a gente conseguir saber o lugar de cada indicador e o quanto o gestor é responsável por cada uma dessas fases. Por quê? Porque aqui o impacto social, os indicadores de impacto social, eles dependem da ação do gestor? Até dependem. Mas eles também são muito influenciados pelo contexto socioeconômico em que o município e que o Estado está inserido. Assim, ele não pode ser, vamos dizer assim, julgado único e exclusivamente aqui por esses indicadores de impacto, como, por exemplo, o IDEB, taxas de mortalidade, taxas de violência, taxas de homicídios, porque por mais que ele tenha se esforçado, muitas vezes, o contexto socioeconômico é tão adverso que você não consegue daí, identificar o quanto o gestor é culpado ou não por aquela situação. Mas quando nós estamos aqui na fase de insumo e na fase de processos, que é onde está essencialmente o IGM, são coisas que dependem diretamente da ação do gestor. E é onde nós, enquanto Tribunal de Contas, mais temos poder de ação de poder cobrar o gestor público de colocar em prática esses processos, né, processos esses que são inquiridos no IGM e no IGE, na esperança de que gere isso, acabe redundando em mais e melhores serviços públicos e que esses mais e melhores serviços públicos, a longo prazo, acabem tendo um impacto social desejado.
Daí aqui, daí só para sair do modelo teórico e começar para o público das oficinas dos ODS para começar a interiorizar esse modelo, né? Por exemplo, lá na educação, né? O município tem que utilizar os 25% da educação para quê, né? Na base de insumos, contratar professores, contratar educadores, pessoal de apoio, comprar material de consumo, serviços, construir e manter escolas. Todos esses insumos ele vai colocar aqui uma série de processos, né? Atender os alunos na escola, ensinar português e matemática, ciências naturais e humanas, fazer entrega de alimentação escolar, distribuir material didático, controlar a presença dos professores e dos alunos, controlar o desempenho escolar. Todos esses processos são instalados para quê? Para que no final tenha aqui uma série de quantidade de alunos formados. E isso eu espero, eu formo uma série de alunos no final do ano para quê? Para que eu tenha uma sociedade alfabetizada, proficiente, cidadã, né? E todos esses indicadores, e para medir aqui esse impacto, aqui tem uma série de indicadores aqui, como taxa de alfabetização, proficiência em português, matemática, né? O IDEB, proporção da população superior e outros indicadores de impacto. Mas eu não posso ficar só nessa análise aqui do impacto, né? Eu preciso analisar o processo. E isso, né? Daí aqui só reforçando, né? Essa ação entre o processo de impacto não direto, né? O gestor não deve ser responsabilizado por um mau desempenho dos indicadores de efetividade, porque eles são influenciados pelo contexto socioeconômico, né? Isso, no entanto, não isenta a responsabilidade do gestor em priorizar os insumos, né, orçamentos e recursos humanos, e implantar os processos que são necessários para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E ele deve ser cobrado por isso, né? E daí só reforçando, e o lugar do IGM, né, e do IGE, com aqueles questionários que eles têm ali para analisar a educação, saúde, segurança pública e todos esses outros serviços que estão sob responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, é justamente aqui avaliar o quanto os processos que eles tenham implantados, eles estão cumprindo ali o mínimo que eles deveriam fazer, né, na esperança que isso produza um impacto social lá na frente, né? O impacto social, esse sim, que é medido por aquela série de indicadores ali dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Bem, daí aqui, acho que aqui era mais realmente fazer uma propaganda aqui o objetivo dessa apresentação, é só fazer mais uma propaganda aqui dessa oficina para vocês, né? Que daí o que a gente faz daí com os gestores públicos e municipais aqui, depois de apresentar aqui essa parte teórica, a gente entra em ODS por ODS e constrói junto com eles ali políticas públicas, ações que seriam necessárias para atingir cada um desses objetivos e sempre, na medida do possível, fazendo a ligação aqui com o nosso trabalho de controle externo do Tribunal de Contas, que fiscaliza, né, basicamente ali o cumprimento ali dos mínimos constitucionais, né, que está ali na fase de insumo, ali, né, os cumprimentos do 25% de educação e 15% de saúde, e também analisamos processos ali, principalmente através do IEGM e do IEGE. Assim, quem ficar empolgado com o tema, daí a gente vai avisar vocês aí da programação das próximas oficinas, e quem quiser participar desse processo, falo por experiência pessoal que é bastante gratificante, e acredito que a Manuela também tem o mesmo entusiasmo, e o Fábio também tenha gostado bastante lá da experiência lá em São Luís. Daí, pessoal, acho que por hoje podemos terminar os nossos trabalhos. Amanhã, às 9 da manhã, nos reunimos aqui para continuar discutindo a validação e outros temas aqui de interesse. Muito obrigado.